esse materialzinho de hoje, eu dei uma variada, porque, rapidinho aqui, antes da gente entrar no material de hoje, essa prova de período, né? Se eu falar assim, poxa, não caiu gramática. Caiu sim. Algumas coisas de gramática estão. Tem a galera que está comigo desde o início. Tem a galera que entrou agora no projeto. Se eu não me engano, hein, André? Foram quantas aulas antes? Foram 3 encontros? Foram 3 encontros já. Agora mais. É o 4. Não, antes do primeiro projeto. No primeiro projeto foram 3, agora mais 4. 7 ao todo, os dois. 7 ao todo, né? A gente viu muita coisa, por exemplo, tipologia textual. Ele cobrou aqui e vai cobrar. Aí o aqui vai cobrar. Tipologia tem. E já começa falando de argumentação. Todo texto argumentativo inclui normalmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar para o final da aula de hoje para a gente trabalhar isso aqui. A gente vai ter um intervalo, dá tempo de matar o nosso material, e depois do intervalo a gente vai comentando e vendo as questões. Muito importante ter isso aqui, pessoal. Porque a cara da prova, ele vai mandar até uma outra. A cara dessa prova é a prova que vai acontecer. Agora, a próxima que vai vir vai ser ensino fundamental, que é o auxiliar de necropsia. O delegado não tem português, então em janeiro, metade de janeiro, vai vir auxiliar de necropsia. Final de janeiro vai vir técnico, investigador, inspetor. Aí depois vem técnico e depois vem investigador. Investigador é o último. Isso. Entendeu? Então, a gente tem que fazer investigador. Vai lá estar em bem. fevereiro, vai ter uma noção real do que é. Mas não é igual. Se ele cobrou aqui a argumentação, ele pode cobrar a descrição na outra. Mas a gente já sabe outra coisa que vai cair. Figuras de linguagem. Só aqui foram 4. Numa questão ele cobra 2. Essa eu vou explicar no quadro hoje figuras. São no total, pessoal, de 100 figuras de linguagem. É muita coisa. Mas não precisa estudar as 100. Tem umas 20 e poucas que são cobradas. Eu achei estranho ele não cobrar metáfora. Porque a figura que cai é metáfora. Toda vez que cai metáfora, essa lei não caiu metáfora. Caiu gradação, caiu pleonasmo, anacoluta. De anacoluta fácil, assim, para quem conhece a gramática, a questão foi considerada fácil. Para quem conhece a gramática. O que é anacoluta? Eu não sei o que é. Abre a janelinha. O sol! Eu até cheguei a dar pouquinho para na coluna. Eu vou à praia hoje. A gente fala assim, e o sol? Eu vou à praia hoje. Esse o sol está solto, ele não é sujeito, ele não é vocativo. O sol, não é nada. A frase é, eu vou à praia hoje. Sujeito eu vou à praia junto verbal de lugar e hoje é junto verbal. O que é esse sol? Não é nada. Isso é uma coluna, quebra sintática. Aí ele pergunta aqui, a relação, aí cobra pontuação, emprego de vírgula também, tá? Mas vamos deixar para ver isso depois do intervalo hoje. Aí eu marquei algumas aqui e eu vou ver com vocês. Né? Tem uma galera, meu amigo lá, que comprou aquele projeto meu da FGV, não foi de prova? Tem alguém que comprou? Só comprou CPF só, né? Comprou o projeto. Vai estar lá no projeto, eu gravei e coloquei lá. O que eu fiz? O professor faltou a aula, ia faltar aula de terça-noite de penal lá no curso. Avisou 5h30, aula 6h30. Aí eu estava lá, falei, não precisa avisar a galera não. Aí corrigi e gravei. Aproveitei que ia dar aula, aí dei aula, a galera adorou, porque eu peguei a prova na terça, corrigi, botei no quadro, gravei e joguei lá dentro do material. Já deve estar lá. Entendeu? Eu não sei se é nessa da FGV. Botei lá, então, na verdade o projeto começou com 100 questões e já está com 150. Aí vou pegar essa aí e vou gravar. Vou botando lá, for entrando, né? Tem que ver. Não dá para ter uma noção. O Capoblico, você tem 15 em 30. Digo que a maioria vai ficar nesse nível aí. Se você conseguir acertar acima de 20 em português, nesse nível de prova, você está bem pra caralho. Não é um nível de prova que o cara fala, você está 28 em 30. Mentira. Vai ter que mudar. É uma variação muito grande de matéria que tem que estar no lugar. Agora o texto, que é sempre com interrogação. Agora o texto. Qual foi a sua? A última aula que a gente teve. Tu lembra qual é a prova, qual é o material?
Costurei, deve ser 23 Todo mundo está com esse material aí, não? Da última aula? Português? A galera está com o material da última aula aí? A gente corrige direto. Vou até procurar aqui. Parei na 15, né? Deixa eu ver o material. Não pega ali o fundo. Isso. Vamos corrigir esse material no direto ao item, corrigindo e matando a questão. É aquela que começou com o textozinho da borboleta, do casulo. Tá vendo? Ó, pra eu ter ideia, a gente já sabe que o cara vai cobrar. A nossa primeira questão desse material passado fala de dissertativo, descritivo, caiu nessa prova. A resposta era descrição. Essa prova de perito. Caiu. Então esse tipo de tipologia aqui, que é a primeira questão do material, vai cair na prova de vocês. Né? O que é narração? Contar um ou mais fatos? Narrar é sempre passado? É perfeito. O que é descrição? Quando vai ter o quê? Substantivos e adjetivo. Sala de aula ampla, parede de pés, luminária fluorescente, quadro branco, carteira cinza, luminária fluorescente. Pintar, que era a resposta da prova de perito, era a descrição. E o que é dissertação? Quando você tem uma tese e apresenta os argumentos. Você defende uma tese e vai ter que comprovar o fato. Por exemplo, Bolsonaro defende a tese que a azitromicina e ivermectina curam a Covid. Ele vai ter que comprovar o fato. É isso? Se você não comprova o fato, a argumentação está mal feita. A argumentação bem feita é tese e comprovação dos argumentos. Então, isso caiu. Agora, nós corrigimos, de acordo com o meu amigo ali, até esqueci que a gente ficou muito tempo, né? 2 semanas, até 15. Então, vamos direto, corrigindo aqui. André, vai gravar aí, André? Já está gravando. Está gravando? Então, vamos lá. É o material anterior, galera do online aí. Material da última aula, que dia foi? Lembra aí qual foi essa data? 3 semanas. André, você lembra ou não? Dia 13. 13. Dia 13, galera do online aí. Dia 13, material da última Tem um aula. mês. 13? Tem um mês, né? Quase um mês. 13 dias. Novembro. 13 de novembro. Vamos botar aqui correção. Português. Só para a galera que estiver online não ficar perdida aí. Material de 13 do ano. 13 do ano. A continuação, galera do online, a gente já entrou nisso, é o material da aula passada. Vamos só finalizar para poder entrar no material de hoje. Começa com coesão e coerência. Vou botar aqui para a galera saber. Questão número 16. Então, vai no total de 23 questões. Só jogar aqui. Depois a gente entrar no material de hoje. Vamos lá. Questão 16. Marque o item que o valor é consecutivo. Pessoal do online, para ser consequência, campeão de prova deve cair também, a chance é muito grande. É o que precedido tão, tanto, tal tamanho. Falou tanto que ficou rouco. É a consequência dele falar tanto. Ele é tão estudioso, qual é a consequência? Que passou no concurso para a Polícia Civil. Então, o que precedido de tão, tanto, tal tamanho, por o que está precedido dessas palavrinhas, tanto, tal e tamanho, pode ser tamanha, feminino, esse que é uma conjunção consecutiva. Digo, tem outras conjunções consecutivas? Tem, mas não cai. De forma que, de modo que, de sorte que. A que cai é essa. É quase que impossível abrir um jornal hoje e não ter uma consequência. Sabe por quê? É uma relação de causa-consequência. Ó, falou tanto, por causa de que eu falei tanto, qual é a consequência? Que fiquei rouco. Aí ele pode perguntar, cenário alternativo que tem relação de causa e consequência. É essa. Então, ele quer só consequência, valor consecutivo. Por estar doente, não foi ao curso.
por estar doente. Qual é o valor do por estar doente? Aí, ó, aquilo que eu falo, vocês estão aqui para passar um concurso, não é para ser professor de português. Né? Então, ó, é campeão em concurso público. Olha para cá, por favor. Por igual a por quê? O valor é de causa. Eu estou aqui por vocês, eu estou aqui por causa de vocês. Então, por causa de que ele estava doente, ele não foi ao curso, não é a causa? Ó, o outro que é campeão em concurso público, para. Igual o quê? Para que? Que dá a ideia de finalidade. E outra que é campeão em concurso é o apesar de. Esses três eu tenho que guardar, a chance de cair é grande, que é igual a embora. Qual é o valor? Concessivo, é isso? Então a letra A está fora, que é causa, porque tem o por aí, por estar doente. Agora, estava tanto frio que não saí de casa, olha aí. Que precedido de tanto. Faz uma setinha do que até o tanto. E aí, sublinha que não sair de casa. Valor consecutivo, letra B de bola, questão 16. Na dúvida, eu não posso esquecer que eu tenho que olhar todas as alternativas possíveis. Na letra C, para atravessar a rua, tá vendo? Isso é questão de concurso, cara. Para atravessar a rua, precisou de ajuda. É a finalidade? Para que atravessasse a rua. Outra campeã em concurso público. Ao chegar, se pintar um verbo infinitivo com ao, o valor é de tempo. Já coloquei isso aqui para a galera do presencial. Se tiver só o a, o valor é de condição. Quer ver um exemplo tranquilo? Ao persistirem os sintomas, procure o seu médico. Quando persistir o sintoma, valor de tempo. Se eu tirar o a persistir os sintomas, procure o seu médico. Como se eu dissesse assim, ó, se você continuar doente, vai ao médico. Aí a ideia é de condição. Então, galera do lado, se pintar o ao, o valor é de tempo. Se pintar o a sozinho, com um verbo infinitivo, o valor é de condição. E a última, com quanto. Antigamente, a mochinha dourada, essa palavra. Com quanto, ó, é igual apesar de, igual a embora. O valor é concessivo, beleza? Então, letra B de bola. Não confundir, olha aqui. Com quanto, tomara que caia aí, com por quanto. Qual é o valor do com quanto? Vocês acabaram de falar, concessivo. E qual é o valor do por quanto? Causal. Elas são parecidíssimas. Uma dessas o cara te induz ao erro. Essa é campeã em concurso público. Cai toda hora, principalmente bancas, elaborando prova pela Roxinha. Já com muita gente. Eu lembro que tinha época que falou assim, vai cair, vai chegar no outro dia, estava lá por fazer concurso. Igual nas últimas eu não tenho visto não, mas é bom ficar ligado. Vamos lá. Questão 17, de crase. Né? A gente viu que houve gramática para perito. Embutida, solta, caiu até adjetivo. Vai cair adjetivo para perito, superior. Caiu comparativo com superlativo. Caiu adjetivo. Caiu, frase, entrega em domicílio, entrega a domicílio. Situar, situem. Aquela única questão do despercebido, desapercebido. Eu pergunto para vocês, é entrega a domicílio ou em domicílio? Aí, ó, já dúvida, tá vendo? Lembra da regência? Quem entrega alguma coisa em algum lugar. Domicílio é lugar. Não é pessoa. Para pessoa é a. Entreguei ao João. Domicílio não é pessoa. Então entregar a domicílio está errado. Pior que um cara ainda mete uma crase. Que aí erra duas vezes que o domicílio é masculino. Pior do que isso, tá lembrando essa semana, eu falei com a galera, lá em Botafogo tem um bar, eu acho que o cara ficou na dúvida, será que é domicílio ou em? Ele quis fazer diferente, ele meteu entrega com domicílio, eu acho que o cara dá a loja com domicílio, que eu falei, que porra, será que tá doidão, cara, entrega com domicílio. E aí a outra caiu, situar, situem. E aí, situar a Rua da Praia, meteu uma casa, e situ na Rua da Praia, o que vocês acham aí? Pô, tem que conhecer. Situem, situar, não há. Aí ele fez ao contrário na prova. Ele disse que o correto era situ a rua, quando o correto é situ na rua. Situem. Mas vamos lá. Então, crase aqui, tem alguns pontos obrigatórios, facultativos. Quer estudar crase? São 3 pontos.
Ou eu sempre tenho que usar, ou eu nunca posso usar, ou é facultativo. E a semântica. Quando é que é facultativo? Galera, lembra quando a crase é facultativa? Só tem 3 casos. Até A, fui até a feira com crase ou sem? Claro. Nome próprio feminino, eu me referi a Maria. O crase ou sem? Claro. Qual é o outro? Cai muito concurso. O pronome possessivo, eu me referi a sua irmã. O crase ou sem cai, eu me referi a vossa irmã, a nossa irmã. Esse que mais cai é o pronome possessivo. Nossa, vossa. Quer dizer que eu posso tirar o acento? Não faz falta. São os 3 casos. Casos proibidos de crase. Campeão em concurso. Quais são os proibidos? Palavra masculina? Andei a cavalo? Antiverbo? A maioria dos pronomes. A maioria dos pronomes. Já falei quais pronomes que admitem crase. Senhora, senhorita, dona, madama, outra mesmo. Dá para decorar. Senhora, senhorita, dona, madama, outra mesmo. Senhora, senhorita, dona, madama. Ah, me referi a vossa senhoria. Não tá. Senhora, senhorita, dona, madama, outra mesmo. Não tem crase. Eu me referi a toda. Senhora, senhorita, dona, madama, outra mesmo. Senhora, senhorita, dona. Se não for uma dessa, não tem crase. Eu me referi a você. Eu me referi a todas as mulheres. A essa mulher. Então, senhora, senhorita, dona, madama, outra mesmo. E palavras repetidas, campeão em concurso. Vamos lá. Olha lá. De ponta a ponta da rua, via os cartazes. Com crase ou sem crase? Sem crase. Muito simples. Não é só porque é palavra repetida. Porque olha só. Quando eu uso de, crase não deve haver. Tem um de aí ou não tem? Quando eu uso da, crase a. Beleza? Aí pode ser plural também, ó. Das, ó. Isso serve para lugar, para tempo. Eu vim de Ramos. Eu vou a Ramos sem crase. Eu vim de Penha ou da Penha? Então eu vou a Penha com crase. Eu vim de Jacarepaguá ou da Jacarepaguá? Então eu vou a Jacarepaguá sem crase. Eu vim da Barra da Tijuca ou de Barra da Tijuca? Tá, eu vou a Barra com crase. Então de ponta a ponta aí, sem crase. E aí, galera, sem crase, é questão de escolha. Você tem uma arma, né? O próprio Agostinho falava muito isso. Tua arma são as respostas. A arma dele é a pergunta. Ele vai te induzir ao erro na pergunta, você tem a resposta ali, cara. Vai eliminando essa porra. Se a gente tem certeza que no item 1 não tem crase, já eliminamos a B de bola, a D de dado e a E. Estamos entre A e a C, pô. Já aumentei 50% de chance de acertar a questão. A outra, estamos à procura de com crase ou sem crase? Com crase. Por quê? A procura do locução prepositiva. Fala aí. Falaram aí. Locução prepositiva feminina. Quando terminar com preposição, aqui ó. Lembra do filme? A espera de um milagre. Terminou com preposição e a palavra feminina tem crase. Não é a espera, não é a procura? Procura não é a palavra feminina? Locução prepositiva. Cuidado! Se for masculina, não leva. Palavra fim é o fim. É o fim, não é? Masculina não leva, só feminina. Então levou crase aí, a gente não erraria, porque as duas têm crase, a A e a C. Beleza, Deus ajudou. Vamos para a terceira. Agradeço a você. Você está naquela leva, senhora, senhorita, dona madama, outra mesma? Senhora, senhorita, dona madama, não está. Então não tem crase no você. Então já temos a resposta. Letra A, até porque D27, aí, D27, vai. A, 29. Então o D já sabe que não tem crase. Qual é a letra então, galera? A. Letra A, questão 17. Vamos lá. Vamos finalizar. Crase opcional. Falei para vocês hoje, galera do online, acabamos de dizer que crase opcional é com até A, pronome possessivo feminino e palavra feminina. Opcional é a mesma coisa que facultativo. Não é que eu posso tirar, tem um monte de casos de crase que você pode tirar, mas não é opcional. Se tirar, muda tudo. Aquele que é o caso facultativo. Só existem 3 na língua portuguesa. Nome próprio feminino, pronome possessivo feminino e até A. Vamos direto ao item? Então qual é o único opcional aí, galera? B de bola. Fiz alusão à sua irmã. Circula a palavra sua, que é o pronome possessivo feminino. Legal. Coloca o acento
Coloca o acento entre parênteses, galera, ó, para saber que é opcional, por causa do sul, ó, direto ao item aí, B de bola. Agora eu pergunto para a galera aqui do presencial. Na letra A, se não é opcional, é o que na letra A? Eu me referi à aluna do curso. Obrigatória, coloca o acento. Quem se refere aí, a aluna é a palavra feminina, coloca o acento. Quem pessoal, importante, isso aqui não foi eu que criei não, são questões de concursos anteriores que eu peguei e coloquei aqui. Tá? Então ele de propósito, ele vai colocando erros aqui para te induzir ao erro. Ele tirou a C de tudo, para te induzir ao erro. Vamos lá. Na B, já temos a resposta. Na C, é obrigatória ou é proibida? Proibida, a palavra repetida, expressão repetida é proibida. Frente a frente. Na D, o curso abrirá às 8 horas. E aí, obrigatório ou proibido? Obrigatório. Na dúvida, abrirá ao meio-dia. Quando pinta ao no masculino, tem crase no feminino. Se eu trocar 8 horas para o meio-dia, pintou ao no masculino, hora determinada, tem crase no feminino. Isso aí é plantar, não tem como errar. Eu me referi à aluna, será que tem crase? Troca por aluno. Eu me referi ao, eu não vou falar me referi ao, então me referi à aluna tem crase. 90% dos casos de crase, você consegue matar por essa brincadeira da tia. Que é um paralelo. Quando é que eu tenho crase? Preposição com artigo. E quando é que eu vou ter preposição com artigo masculino? Ao. O artigo é masculino. Então se pintar ao no masculino, tem crase no feminino. Tem exceção? Vendi à vista. Eu não falo vendi ao prazo. Eu falo vendi à vista e vendi a prazo. Mas por que meteram crase no à vista se não pintou ao no masculino? Para não confundir com o que, galera? O olho, paisagem, aí vendeu o olho. Aí a gramática é um absurdo, mas a vida foi uma extrapolação. Ninguém vai meter, vende, pô, não vende o rim, não vende, porra, coração. Por que não pode vender o olho? Não, mas depois do Covid, todo mundo dura, quanto que é? 50 mil dá, porra, leva o olho, tem 2, porra. Preciso de um. A gramática fala essa porra. Ó, tinha um outdoor em frente ao Rio Sul, naquele shopping. Esqueci o nome daquele shopping que tem em frente ao Rio Sul. Botafogo, Off-Prime. Era tudo baratinho. Tudo baratinho. Aí eles botaram assim: vende-se tudo, vendemos tudo, inclusive à vista. Aí eu passava de carro, pô, eu não quero a vista, eu quero atraso, pô, 30 vezes, porque eu paro de comprar. Não, eles queriam vender, não. Botafogo tem a paisagem mais bonita do Rio de Janeiro. Você consegue ver o Cristo Redentor. O outro lado da Poça d'Água, Niterói, Pão de Açúcar. Então eles estavam querendo dizer que eles vendiam a paisagem. Pô, tu acha que alguém interpretar essa porra? Fala sério. Mas eles estavam. Aí, como é que eu descobri que era isso? Que no outdoor tinha o Cristo, tinha Pão de Açúcar, Praia de Botafogo, Niterói. Então eles falaram, nós vendemos tudo bem baratinho, inclusive a paisagem. Se você quiser comprar, a gente está vendendo a paisagem. Alguém interpretou essa porra? Mas viajou, olha só o cara que montou o outdoor. O Márcio e o Shopping não é, porque. É. Vamos lá, juntos. E a última, eu me referi a Vossa Excelência. Proibida por quê? Senhora, senhorita, dona Madama, outra amiga. Senhora, senhorita, quantos apoios? Senhora, senhorita, dona Madama, outra amiga. Acabou. Se não for senhora, senhorita, dona Madama, outra amiga, não tem nada. Porque vai pintar um monte de pronome, pessoal. Chega na hora que fica, ai meu Deus, será que tem? Senhora, senhorita, dona Madama, outra amiga. Não tá nessa, não tem. Beleza? Senhora, senhorita, dona Madama, outra amiga. Madama mesmo, galera. É Madama. Outra mesmo. Essas palavras que eu estou dizendo tem crase. Senhora, senhorita, dona Madama, outra mesma tem crase. Eu me referi a senhorita com crase. Eu me referi a outra mulher com crase. Eu me referi a madame com crase. Obrigatório. Na dúvida, troca para o masculino. Vamos lá. Eu me referi a senhorita, troca para o senhor. Ao senhor. Beleza? Senhora, senhorita, dona, madama, outra mesma. Beleza? Eu me referi à mesma mulher. A mesma é pronome, isso aí não é dúvida. Eu me referi à mesma mulher. Será que tem crase? Troca por mesmo. E homem. Eu me referi ao mesmo homem. Pitolo masculino tem crase no feminino. Eu acho que com 4 provas de português, 4, né? Perito, auxiliar, 5, técnico,
investigador, inspetor. Vai ter uma variação de gramática. Se o cara cobrou vai cobrar regência, ele cobrou adjetivo, vai cobrar substantivo, ele não vai fazer o mesmo estilo em tudo. Agora, tipologia vai cair também. Se ele cobrou descrição agora, ele pode cobrar argumentação, pode cobrar narração. Vamos lá, juntos. A número 5, não, 19, né? A 19 é de reescritura. Reescrevendo a oração. É outra que cai, né? Caiu no período. Pequenos gestos e ações dos pais vão determinar o comportamento dos filhos. Aí tem uma reticência aí entre colchetes. O que significa essa reticência entre colchetes? Já perguntaram isso. Vocês sabem o que significa entre parentes ou entre colchetes? Houve uma supressão do pedaço do texto. Isso pode cair, galera. Já caiu várias vezes, inclusive com Agostinho. Perguntar o que é reticências entre parentes. Tiraram um pedaço do trecho. A palavra que ele usa é supressão. E aí vem passando o verbo para a voz passiva analítica, fazendo as modificações necessárias. E aí, galera, como é que fica? Pequenos gestos e ações vão determinar o comportamento. Vai, o comportamento dos filhos. Oi? Será por pequenos. Vão determinar. Vão é o que, pessoal? Vão é futuro? Eu vou agora. Tu vais, ele vai, nós vamos. Vós vais, eles vão. Presente. Será. E aí? Se é presente, será presente? Não, Vai, será galera. determinado. Não, É determinado. Não é? O comportamento dos filhos é determinado por pequenos gestos e ações dos pais. Letra A é A? Não, B de bola. Galera, serão, se fosse futuro, irão determinar, será determinado, o comportamento será determinado. E por que está no singular? O verbo é. Por que o está no singular? O verbo concorda com o sujeito que é comportamento. E isso confunde, porque ele está no plural na origem, quando você traz para a transformação, o sujeito virou comportamento. O comportamento é singular, pô. Comportamento são, mas tem gente que tipo assim, no automático, o cara está no plural e mete plural. E a banca faz isso logo na letra A para te induzir ao erro. Não sei se é que ele fez. Não, ele botou seria, ele botou tudo no singular aqui. Então letra B de bola, tá, galera? Vamos para C, para 20. Se transcrevêssemos a frase, enxerguei a sapataria na varanda. Para a voz passiva analítica, de novo. Vozes verbais é reescritura, é gramática e reescritura é chance de cair. Vai de novo. Enxerguei a sapataria na varanda. Vai. E aí, como é que fica? A sapataria na varanda foi enxergada por mim. Por que foi? Pretérito perfeito. Coloca aí que enxerguei é pretérito perfeito, foi pretérito perfeito. Se eu falasse enxergarei, como é que seria a resposta? Enxergarei a sapataria. Vai. A sapataria será enxergada. Enxergaria. A sapataria seria enxergada. Então o cara aqui está cobrando o verbo, concordância do verbo com o sujeito e reescritura de frase, além de vozes verbais, ativa, passiva, analítica, sintética. Numa questão tem 4, 5 matérias, por isso que essa porra tem chance de cair. Então ficou letra A. Vamos para outra de magia, é administrador. Na conversão da voz passiva analítica em passiva pronominal, vocês sabem o que é analítica, não sabem? Auxiliar mais participe. E o que é pronominal? Com a partícula apassivadora, né? Tipo, carros são vendidos. Voz passiva pronominal. Vendem-se carros. Não, desculpa, voz passiva analítica. Vendem-se carros. Voz passiva pronominal. Quando tem o C é pronominal. Então olha a pergunta. Na conversão da voz passiva analítica em pronominal, ou vice-versa, falta necessária correspondência temporal entre os verbos e a seguinte alternativa. Então, reescritura, ele bota duas, diz que uma está errada. Não é isso? Vamos lá. Não se inclui entre os bem-nascidos. Não são incluídos entre os bem-nascidos. Incluem, são incluídos. Eu tenho que ir direto para o verbo. Certo ou errado? Inclui é presente? São também é presente?
Então, beleza. A pobreza deve ser eliminada. Ele quer errada, não é errada? Ele quer a falta necessária. Ele quer errada, hein, galera? Não esqueça que ele quer errada. Numa dessa, você vê que ele não manda marcar errada. A falta necessária de correspondência temporal. Eu ligo, o que eu faço? Eu já escrevo assim, estou procurando errada. Porque numa dessas se enrola, cara. Essa aqui está certa, ele não quer certa, ele quer errada. Vamos lá. A pobreza deve ser eliminada no ventre. A pobreza se deve eliminar no ventre. E aí, galera? Se deve eliminar no ventre. Deve ser eliminada, se deve eliminar. E aí, certo ou errado? Vamos botar um pinguinho e vamos ver o restante. A gente vai por eliminação. Sabe-se que muitas mulheres foram esterilizadas. Sabe-se que se esterilizam muitas mulheres. Beleza, são esterilizadas. Se os meninos mortos na Candelária tivessem sido eliminados no ventre. Se tivessem eliminado no ventre os meninos mortos na Candelária. E aí? Essa aí é errada? Se tivesse? Por que o se está na frente do verbo estivesse? Hein, galera? Por que o se está na frente do verbo? Porque tem um outro se que atrai. Pode atrair ou não pode? Pode, não tem problema nenhum. Se tivesse, pode atrair, não tem problema nenhum. Se não tivesse esse se, aí o pronome é para o meio ou para o final da locução. Então aí, sem problemas. Agora, o que se elegem prometendo? Os que foram eleitos prometendo. Então a gente ficaria entre a D de dado e qual é a outra? B de bola. Olha lá, só que cuidado, ele quer a errada. Vamos lá, a pobreza deve ser eliminada no ventre. A pobreza se deve eliminar no ventre. Se deve eliminar, deve ser eliminada. E aí, o que vocês acham? Deve ser eliminada. Então, essa aí está correta. Qual é a única errada? A letra D de dado. Não é pronome. O se atrai. Mas veja bem, na correlação, não está vendo a correlação semântica. Ele pede, olha lá. Falta necessária correspondência temporal. É a relação semântica que faz errar. Se os meninos mortos tivessem sido eliminados. Tivessem sido. Se tivessem sido. A relação temporal é que está errada. Mas, mestre, a letra R, os que se elegem. Vamos ler. Os que se elegem prometendo. Os que foram eleitos prometendo. Essa é errada. Tem um lugar. Legal. Aí então ele não quer saber. Legal. A pergunta é: ele não pergunta se está errada a transposição, ele quer saber o verbo. E aí é isso ou não é no enunciado? Então onde é que está o verbo da primeira frase da letra E? Presente, elege. E o verbo da segunda? Passado, foram eleitos. Letra E, beleza. Marca aí. Então quer dizer, houve erro na contraposição da D? Houve. Mas o que ele quer errado? Qual é o erro que ele quer? O tempo verbal. Marca. Então letra E aí, subirinha elege e subirinha foram eleitos. Bota aí que elege é presente e foram eleitos pretérito perfeito. Então uma questão diferente da outra, na outra ele só pediu transposição, aqui ele quer erro no verbo. Vamos lá, mais duas de voz para finalizar. Transpondo para a voz passiva analítica. O homem estendeu-me a mão. Vai. Estendeu-me, passado. Você vê que ele vai querer verbo. A gente conhece a verbo. Estendeu-me a mão. Vai. A mão foi estendida. Estendeu o pretérito perfeito, foi estendida a pretérito perfeito. Aí essa aí foi mais fácil. Professor de língua portuguesa, Prefeitura de Serra. E a última, ainda dessa mesma prova, duas questões da mesma prova. Percorrerá aquela mesma vereda, de acordo com a norma padrão, passando para a voz sintética. E aí, percorrerá aquela mesma vereda. Percorrer, pretérito mais que perfeito. Então, fora percorrida, letra A. Se for o RA aí, pretérito mais que perfeito, não pode ser percorreras, porque ele quer
Peraí. Ele quer sintética, ele não quer analítica. Olha lá, cuidado, hein? Viu? Cuidado, olha lá. Olha o enunciado. Frase em que a voz passiva sintética. Se fosse analítica seria A, mas ele quer sintética. E a sintética tem que ter pronome. Percorrer a C. Subirinho Czinho, letra B de bola. Pegadinha, tá vendo? A A tá certa? Tá. Só que A é o quê? Analítica. Ele quer sintética. Subirinho A, voz passiva sintética. Pô, bem bolada a questão, hein? Maneiro. B de bola. Ó, por eliminação, não tem pronome nenhum deles. A única que tem pronome é a B de bola. Percorreras. Não tem pronome nenhum deles. Beleza? Fechamos. Hoje eu peguei um material diferente. Vou montar com o material de hoje aí. Vamos lá. Eu comecei de cara, pessoal, com reescritura. Pontuação, tá? A gente sabe que ele cobrou pontuação. A questão que eu ia te falar na coluna, olha só, já que a gente vai entrar em pontuação, a questão que ele usou de anacolor é o seguinte. Ele botou assim, ó. Um pleonasmo. O que é um pleonasmo, galera? Subir pra cima, descer pra baixo, não é isso? Tem o vicioso e tem o comum. Vicioso é o erro. Eu posso falar subir para cima? E aí, tu acha que não? Se eu determinar o lugar, eu posso subir para cima do quinto andar. Aí já está correto. Ó, tenha cuidado. E eu posso usar um pronome para repetir. Quer ver um pronome para repetir legal? E que ele usou aqui, caiu aqui. Cadê o apagador? Brasil? Tá aí, ó. Embaixo da folha? Tá embaixo da folha ali. Mesmo? Aí. Olha só, ele usou o pronome reto, pronome hebreu, na prova, que a gente chama de pleonasmo, objeto pleonasmo. Quer ver? Olha aqui. Ó, isso aqui caiu nessa prova de período. A gente vai ver daqui a pouco. Os alunos, viu, já hoje conheci. Quem é o sujeito dessa frase aqui? Não, ela não concorda com o sujeito. O sujeito está no plural, conhecer não pode estar no singular. Então, o aluno não é sujeito. Conjuga aquele verbo ali, eu conheci. Então, o sujeito aqui quem é? Eu. Beleza? Quem conhece? Vai, galera. Quem conhece? Conhece alguém. Verbo transitivo, direto. Quem é que ele conhece? Os alunos. Os alunos é o quê? Objeto direto. Guarda uma coisa. Não se separa o objeto direto do verbo com uma vírgula. Não se separa o objeto direto do verbo com uma vírgula. A não ser que haja um pleonasmo. Vê se esse hoje não é a mesma coisa que aluno. É ou não é? Objeto direto, pleonástico. Ou seja, quando o pronome oblíquo repete o objeto que apareceu antes. E aí ele pode perguntar dessa vírgula. Essa vírgula é obrigatória também aqui. É obrigatório. Para não trazer ambiguidade, ele colocou o verbo no singular. Aí, meu amigo, se eu fizesse isso aqui, aí ia trazer ambiguidade. Aí poderia ser os alunos conhecendo hoje. Né? Você vê que ele jogou, isso aqui é frasinha de prova, jogou no singular para não trazer ambiguidade. Nessa questão, um pouquinho diferente o pensamento. Deixa eu ler isso para vocês. Ele pede para marcar figura de linguagem que se repete o anacoluto marcado por uma interrupção. Então, ó, o anacoluto é a interrupção que eu falei para vocês. O sol, vírgula, eu vou à praia hoje. Daqui a pouco a gente vai na folha aí, pessoal, porque eu vou entrar em pontuação, por isso que eu estou falando dessa questão. O sol, vírgula, eu vou à praia hoje. Esse sol aí é uma coisa solta, é o tal do anacoluto. Mas houve alguma repetição? O sol, eu vou à praia hoje? Não. Então, nessa questão, ele fala da pontuação na relação, mas ele quer que, olha só, um pleonasmo é uma figura que repete termos e anacoluto é marcado por uma interrupção. Ele diz o que é cada um deles. Ele define o que é pleonasmo e define o que é anacoluto. Então, aí vem a pergunta. A frase abaixo que contém anacoluto e não pleonasmo. Todas elas ele vai fazer isso, ele vai meter a vírgula. Eu não posso dizer que isso aqui é anacoluto, que isso aqui tem relação com o verbo ou não tem?
Como eu falei, anacoluto é uma coisa solta. Vou ler para vocês com a vírgula. As mulheres, vírgula, não se pode dar um elogio atualmente. As mulheres, vírgula, não se pode dar um elogio atualmente. Essas mulheres é o anacoluto. Tem alguma repetição? Não se pode dar um elogio. Tem alguma coisa que está retomando mulheres? A resposta é essa. A letra A. Agora eu vou ler as outras quatro, você vai ver que vai ter a vírgula e vai ter repetição. Todas elas. Os livros, o aluno os trouxe. Os livros, o aluno os trouxe. Ou repetiu o aluno? Falei, né? Letra B. Letra C. Paisagens, quero as. Comigo. Paisagem é o as. Ao homem mesquinho, basta-lhe. O lhe retoma quem? Ao homem, objeto indireto. O lhe não é objeto indireto. E por último, a mim até me pareceu que ia chover forte. A mim até me pareceu. Então a única, ele meteu vírgula em tudo, disse que teria um anacoluto, só que a única que não tem a repetição é a letra A. As mulheres, vírgula, não se pode dar um elogio. Então ele está cobrando pontuação e está cobrando duas figuras de linguagem. Sacanagem que ele bota o nome. Vantagem, ele definiu o que era cada uma. Você no dia da prova nervoso, porra, ai meu Deus, o que é anacoluto? Fudeu. Mas ele definiu, ele disse que anacoluto é marcado por uma interrupção. E disse que pleonasmo repete. Tá? Então a pontuação, muitas vezes, ela é usada para isso. Essa vírgula aqui, então eu diria que ela é obrigatória por causa de quem? Objeto pleonástico. Que dia é hoje, pessoal? Que dia é hoje? 11 do 12. Por que essa vírgula aqui é obrigatória? Separar o local e a data. Se beber, vírgula, não dirija. Por que a vírgula é obrigatória? Começar com coletivo. Essa campeã em prova. Começou com conjunção, oração subordinada no início, pode ser reduzida, vírgula obrigatória. Quando eu cheguei, vírgula, a aula começou com quando? Obrigatório. Embora não mereça, vírgula, começou com embora, obrigatório. Pode estar no particípio, bebendo não dirija, pode estar no gerúndio. Terminada a aula, estão bebendo, é gerúndio? Vírgula obrigatório. Terminada a aula, iremos embora. Terminada é particípio. Então, na verdade, a relação de pontuação, ela vem cobrando regrinhas, são umas 10 ou 12 de pontuação. Se tiver que estudar, vai estudar emprego de vírgula. Esquece o resto. Uma que é muito cobrada, que a gente já falou aqui. Posso trocar 2 vírgulas por 2 travessões? Sem prejuízo? Agora eu vou um pouquinho mais fundo. Posso trocar 2 vírgulas por um travessão e uma vírgula? Também posso. Cuidado, também posso. É um recurso linguístico que eu tenho de repente para não ficar repetitivo. Posso trocar por 2 parênteses? Então, até na operação matemática, 2 colchetes, mas normalmente a pergunta é feita se dá para trocar por 2 travessões, 2 vírgulas. Então a primeira questão é a seguinte: a presença da vírgula muda bastante o sentido, não muda? A pontuação é para isso, a sintaxe, a semântica, está aqui. Assinale a opção que apresenta uma forma reescrita do trecho abaixo, na qual, alterando-se a pontuação, ocorre também a alteração de sentido. Pessoal, até para matar isso aqui com clareza, o adjetivo em língua portuguesa só pode ser 2 coisas. O que o adjetivo pode ser sintaticamente em língua portuguesa? Alguém lembra o nome da sintaxe? Adjetivo não pode ser sujeito, adjetivo não é objeto direto, não é objeto indireto, não é aposto. Se tiver um adjetivo entre vírgula, não é aposto. Adjetivo só pode ser 2 coisas: predicativo ou adjunto adnominal. Adjetivo ou é predicativo ou é adjunto. O nome de adjunto vai ter que dar o quê? Junto. Caneta preta. Esse preto está grudado na caneta é adjunto. Mas se eu separar, a caneta está preta. Já não está mais grudado. Aí já virou o quê? Predicativo. Só pode ser 2 coisas. Só é adjunto quando tiver o quê? Junto. Se eu separar, posso separar por vírgulas? Posso ou não? Se eu botar a vírgula, eu separei, é predicativo. Se eu der distância, também separei. Então, lendo a frase, irresoluto,
irresoluto, vírgula. O pai pensava agora se não seria o caso de lhe dar umas palmadas. Irresoluto, vírgula, é o adjetivo, vírgula. O pai pensava agora que não seria o caso de lhe dar umas palmadas. Esse resoluto é adjetivo, ele tem uma vírgula, então ele é o quê? Predicativo ou adjunta adnominal? Se tem vírgula é o quê? Predicativo. Então olha a pergunta, olha a pergunta. A pergunta é, na reescrita do texto, alterando a pontuação, altera o sentido. Para eu alterar o sentido, eu vou ter que fazer o que com a vírgula? Retirá-la. Né? Então na letra A, o pai, vírgula, irresoluto, vírgula, pensava que agora não seria o caso de dar uma palmada. Mudou alguma coisa? Não, continuou predicativo. O que fez virar predicativo? A presença das vírgulas. Na letra B, o pai irresoluto pensava agora e não seria o caso de dar uma palmada. Tirou a vírgula e passou a ser o quê? Adjunta adnominal. Mas você está falando em sintaxe. É sentido também. Lembra que eu brinquei? O Bolsonaro maluco chegou. Quem é que chegou? Não, Bolsonaro não, pai. De novo. O Bolsonaro maluco chegou, sem vírgula. Quem é que chegou? Ele é maluco todos os dias. Quando ele entra naquele cercadinho, todo dia ele é maluco. Agora o Bolsonaro, vírgula, maluco, vírgula, chegou. Só hoje ele está o quê? Maluco. Então, além de mudar a sintaxe, também muda o quê? A SEMA Banca 7 UNB que pergunta essa porra, né? Alteração sintático-semântica. Até quem viu a prova do TJ ficou muito diferente do que a Banca 7 cobra. Parece por outra pessoa que fez outra banca. Muito diferente. Prova de técnico, a menina que atende lá acertou as 7. Estava muito fácil. Não é legal a prova muito fácil, nivela muito, galera. Aí a nota de corte vai aonde? Lá em cima. Então vamos lá. Já temos a resposta da número 1? Até porque na C o irresoluto está entre vírgulas. Na D também. Então letra B de bola. Questão número 1, material de hoje, galera do online aí. Prefeitura de Petrópolis. Agora, se passasse para 21, cairia 12%. A própria advogada. Se passasse para 21, vírgula, cairia para 12%. Aí é perguntado por que essa vírgula foi empregada. Por que essa vírgula foi empregada nesta frase, galera? Se é uma conjunção que condicional? É uma conjunção condicional? Falei hoje aí, se começar uma frase com uma conjunção adverbial, o que acontece com a vírgula? Ela é obrigatória. Então, se é uma conjunção condicional. Qual é a oração condicional então? Se passasse para 21, coloca uma barrinha aí. Circula C. A oração que tem o conectivo ela é chamada de subordinada adverbial. E aqui não tem o conectivo, cairia 12%. É chamada de quê? Principal. Então, se a primeira é subordinada e a segunda é principal, já temos a resposta. Qual é a resposta? Letra C. E aí, como é que você sabe que a primeira é subordinada mesmo? Presença do conectivo. Para engrandecer a questão, não só do conectivo, um verbo no gerúndio, gerúndio, particípio ou infinitivo. Se eu começar uma frase com o verbo naquela terminação, a vírgula vai ser obrigatória. Ao chegar, encontrei os alunos lá embaixo. Ao chegar, definitivo, já sei que a vírgula é obrigatória. Tá? Terminada a aula, iremos embora. Terminada, DO, particípio. Já sei que a vírgula é obrigatória. Falando com vocês, eu tirei uma dúvida lá embaixo. Falando com vocês, gerúndio. Então pode ter conectivo ou pode ter essa forma nominal. Coloca do lado da questão aí, LDO, DO e R, vírgula obrigatória, que é gerúndio, infinitivo e particípio. Só que a banca gosta muito de cobrar com conectivo. Aí você tem que dominar os conectores e lembrar disso na hora da prova, né, pessoal? Então, de tanto treinar, cara, o cara lembra, ele vai, aqui eu embora, conjunção, e o quando? É exercício, é por exercício. Vamos lá, questão número 2, então, C. Questão 3. No 3, uma sociedade conta com políticas públicas para crianças, vírgula, idosos, doentes e desempregados. Não precisa lançar mão de esmolas.
As vírgulas foram utilizadas para quê? Vamos lá. 2 minutinhos para vocês. E aí? Vamos lá? Quando ele colocou crianças, vírgula, idosos, vírgula, doentes e desempregados, todos são substantivos? Sim. Criança é substantivo, idoso substantivo, doente substantivo, empregado. Palavras da mesma classe gramatical, letra E. Por eliminação, caráter explicativo, não tem explicação nenhuma, ele bota nem para te dizer o erro. Letra B, termo deslocado, tem nada deslocado, está na ordem natural. Não é vocativo, não é chamamento. E não é omissão de uma palavra. Quando é que a vírgula entra com omissão? Tem nome isso na figura de linguagem. Tem nome na figura de linguagem. Elipse ou zêugilo. Isso ele cobrou aí também. Caiu nessa prova. Omissão de um termo. Caiu nessa prova. Na sala, vírgula, vários alunos. Como se eu dissesse, na sala existem vários alunos. Se eu tirar a vírgula, haveria erro gramatical? Na sala, vírgula, vários alunos. Se eu tirar a vírgula, haveria erro gramatical? Sim, eu preciso do verbo escrito, aí não teria erro. Porque eu posso também te sacanear. Na sala, vírgula, há vários alunos. Agora eu pergunto, se eu tirar a vírgula, haveria erro gramatical? Não. O verbo está escrito, agora eu vou tirar o verbo. Na sala, vírgula, vários alunos. Aí eu tenho que deixar a vírgula. Entendeu? Se o verbo estiver escrito, a vírgula é facultativa. Se o verbo não estiver escrito, ela é o quê? Obrigatória, a tal da vicária que o rapaz mencionou lá. Agora a questão 4 é uma questão que, característica aí da FGV também, ela coloca 3 afirmações com numerais romanos e diz que a exclusão da vírgula haveria mudança de sentido apenas em que? Aí 1 e 3, 1, 2, 3, 1 e 2. E aí eu quero 1 e 3, a última. Vamos lá, leiam as 3 frases e vejam qual ou quais frases que, se a gente retirar a vírgula, haveria mudança de sentido. Aqui o cara tem que saber gramática. Se ele não souber gramática, ele não acerta essa questão. É gramática pura. E aí? Agostinho Dias Carneiro uma vez falou assim para mim, ó, por isso que ele bota essa porra. Reconheça o pronome relativo que você reconhece uma oração subordinada adjetiva. Reconheça o pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Que não, quem ser construção integrante. Que, quem, cujo, qual, onde, quanto, como. Cuidado, quem ser construção integrante. Que, quem, cujo, ou qual e variações, quando, como, quanto, tudo é pronome relativo. Se tiver pronome relativo, a oração é adjetiva. E a oração adjetiva só tem 2. Restritiva, sem vírgula, explicativa, com vírgula. Tirou a vírgula, virou restritiva. Deixou a vírgula, pelo menos uma é explicativa. Então a letra A. Com atenção, vírgula,
eles ouviam músicas que eu selecionava para eles. Essa vírgula não está aí para sua oração adjetiva. Está em inversão de termos. Quantos elementos tem nessa inversão de termos? 2. O sujeito é eles. Antes do sujeito colocamos uma expressão com 2 elementos. Ela é obrigatória ou facultativa? Facultativa, então, no mudo sentido. Se é facultativa, no mudo sentido. Então, a letra A está fora. Número 1, desculpa. Número 2. Ele gostava especialmente dos movimentos lentos, que me pareciam poéticos. Esse que retoma movimentos lentos. Daria para trocar por os quais? As quais. É a música, não, é os quais. Movimento lento. Os quais. Então esse que é pronome relativo. Se é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se tirar a vírgula, vira o quê? Restritivo. Então a número 2, pode marcar um xizinho nela, se retirar a vírgula, muda o sentido. Já na número 3, atenção especial foi dada aos compositores românicos, sobre os quais também pronome relativo. E aí, se retirar a vírgula, o que vai acontecer? Restritiva. Então, qual é a resposta? Letra A, 2 e 3. Cuidado. Se reconhece o pronome relativo, não erra. Né? Ele induz ao erro que ele meteu um sobre, mas a preposição foi exigida por causa da regência. Vamos ver. Sobre os quais os comentários emocionados. Quem faz comentário emocionado, faz comentário emocionado sobre alguma coisa? A preposição entrou por causa da regência frasal aí, a relação do verbo. Então, circula os quais e circula o que, coloca aí pronomes relativos. Se retirar a vírgula, vira restritivo. Por isso, muda o sentido. Beleza? Quer dizer, olha só, pessoal, cobrei semântica, cobrei isso do pronome relativo, adjunto adverbial deslocado e vírgula, que é a questão. Letra A. Vamos para a última. Ocorreram falhas, vírgula, a primeira, vírgula, no campo da economia. Então, o emprego da vírgula se justifica por tratar de vocativo. Essa vírgula aí do primeiro é vocativo. Vocativo é chamamento, né? Está fora. Destacar a relação causal. Vamos lembrar, para ser uma relação causal, tem que ter conectivo, o porquê que eu falei ali, ou no máximo, ó, o verbo no gerúndio definitivo, participo dando função de causa. Causa sem conector não vai ter. A causa pode vir antes do fato, né, ou depois do fato. A explicação nunca vem antes. Até mesmo. A única coisa que explica antes é o homem, quando chega em casa todo errado, ele já vai, não, eu posso explicar. É o único que explica antes do fato. Fora disso, a explicação é sempre depois. E aí, ó, letra B tá fora. Termos intercalados. Tem alguma coisa intercalada aí, galera? Tem um ponto depois de falhas. Aí a primeira viu, não tem nada intercalado. Introduz advérbio de tempo. Tem algum advérbio de tempo aí? Não. Então sobrou a letra E, que é o quê? Elipse do verbo ocorrer. Sacanagem, que na verdade não é uma elipse, é um zeugma. Elemento que repete anterior é zeugma. Elipse quando não repete. Só que os gramáticos se misturam e chamam o zeugma de elipse. Para a galera entender, os homens jogam futebol, as mulheres vôlei. O jogam está aqui, eu omiti. As mulheres jogam vôlei. Isso é zeugma. Elipse é como eu falei. Na sala, vírgula, vários alunos. Aí elipse. Eu omiti o quê? O verbo através da vírgula. Eu posso ter elipse do sujeito. Iremos ao teatro hoje à noite. Elipse do sujeito. Iremos quem? Nós. Eu omiti o sujeito ou não? Então, elipse é uma omissão de elemento. Omissão de elemento que aparece antes é exemplo. Só que como os gramáticos chamam tudo isso de elipse e zero, letra E, questão número 5. E aí vamos fazer o seguinte. Vou ver qual é a questão que caiu aqui de omissão. Só achar aqui rapidinho. Aqui, já achei de cá. Questão 21. Vou ler para vocês. Considere o comentário a seguir. Eu achei bacana, isso aqui foi uma aluna que me deu, né? A prova. Ela me deu a prova sem o gabarito. Ela falou, o que eu fiz? Em cada enunciado eu fui circulando aquilo que é mais importante, o que o cara está cobrando. Se olhar toda a provinha dela, ela foi botando quadradinho, ela foi facilitando para ela
mesmo entender o negócio. Então, quando a pergunta é, considere o seguinte, o comentário a seguir. Frase, nome... Ah, não, desculpa, estou olhando de baixo, desculpa. Qual o número da questão, Betinho? É a 20. Não. É da prova. Não é da É da prova. Ah, tá. 21, Deixa eu ver 21. se é a 20. Deixa eu ver. Da prova de período. Não, não é 21 não. Eu vi aqui elipse e acabei pulando. É 19? 19. 19, cai a opção. 19. Essa mesmo. Tá aqui, ó. Uma das regras básicas para o emprego da vírgula é marcar a omissão de um termo, que é a elipse. Aí ele diz, ele não fala que é elipse, ele diz, a frase abaixo que exemplifica o fato é. Então, a menina, o que ela fez? Ela circulou a omissão de um termo, fez uma setinha e escreveu assim, elipse. O enunciado da questão não diz. Ele diz, uma das regras básicas do emprego da vírgula é marcar a omissão de termos. A frase abaixo que exemplifica o fato. Vamos lá. Aquele que não conhece Deus nesse mundo, não o conhecerá no outro. Conhece e conhecerá. Ele não mentiu, ele fez o quê? Repetiu. Você trata fora, que ele repetiu, conhece e conhecerá, não é omissão. Letra B. O segredo de um bom sermão é ter um bom começo. Um bom fim, ter ambos o mais perto possível. Também repetiu, não mentiu nada. Quando a infância morre, seus cadáveres são chamados de adultos. A vírgula entrou aí, não é pela omissão, acabei de falar ainda há pouco. Quando começou com conectivo, e aí uma oração subordinada de verbal temporal, é igual se beber não dirige. E no caso são 4, né, também. Né? Aí vem a dedo. Comprar um carro é necessidade. Uma Mercedes, um exagero. Comprar um carro é necessidade, comprar uma Mercedes é um exagero. Essa aí, letra D de lá. O verbo comprar foi omitido. Quer dizer, ele facilitou numa coisa aqui. Ele usou a palavra omissão. Se ele quisesse dificultar um pouquinho, ele colocaria o nome de Elgman. E aí o cara, fudeu, o que quer dizer? Omissão, até o cara que não sabe, dá uma lida, mata ou não mata? Pô, vou ver aqui, omitiu aqui, deu uma facilidade. Então o que a gente tem que pensar? Vai cair figura de linguagem, tem que estudar. Essas figuras não são de pensamento, nem são figuras de construção, nem de palavras. Figura de palavra, hipérbole, metonia, metáfora. Essas são de construção. Ele bota o que é a figura de construção? É quando eu construo na prática. Galera, lembra o que é polissíndeto? João estuda, e trabalha, e sofre, e repetição do conectivo E, poli, pluralidade. Se eu tirar o E, João estuda, trabalha, sofre, sua, assíndeto. Esses nomezinhos aí, vale a pena pegar uma gramática, dar uma olhada em figura, pô, foram umas 3 ou 4, cara. Não vai mudar essa característica. O Augustinho, até falei isso lá no curso. Isso tem uns anos, uns 6 anos, até mais um pouco. Falou que para passar iniciou. A gente tem uma livraria lá, ele chegou lá, nem falou comigo, foi lá na livraria, a gente tem livro de prova. Que nem eu fiz gravando a aula, só que a gente vende impresso. Pega questões, um comentário e vende lá. Ele chegou lá, comprou meu livro de CPF, aí veio com uns porra de livro na secretaria. Eu falei, comprou o livro? Pô, falava, eu te dou o livro. Eu falei, pô, tô me sentindo até honrado, tu vai comprar o livro pra fazer prova de concurso? Ele falou, Lincoln, na vida nada se cria, copia, melhor, entendeu? Ou seja, o que ele acabou de dizer pra gente? Ele vai fazer uma outra, quando eu digo ele, é um grupo. E vai seguir padrão, não muda não. Você tá entendendo? Ah, cobrei isso aqui, cobro o zero. Ah, cobrei metonímia, cobro metáfora. Ah, cobrei uma de pontuação, cobro dessa aqui. Ou seja, não vai mudar essa porra aqui. Por isso que é importante essa prova, você, não sei se chegou a olhar, pra gente ver, análise, ele tá falando que tem duas diferentes. Tem uma outra diferente dela. Olhar as duas e ver o que se São todas diferentes, né? Mas, por exemplo, às vezes ele não muda a prova de português. Mantenha mesmo. Ele está dizendo que mudou. A prova está diferente. É mesmo diferente dessa aqui? Pode ser mudado de ordem. De qualquer maneira, você me manda. Pode ter mudado de ordem.
Vamos lá. Então, vamos voltar para a nossa folhinha. Vimos que caiu uma omissão aqui, um material. Já pensou? Se a gente está falando da omissão aqui, cai no outro dia, não erra essa porra, né? Dá pra galera que não sabe o que é perigoso. Vamos lá. Semântica e reescrita, galera. Ele cobrou também a relação de adjetivo com substantivo. Adjetivo com substantivo pode mudar o sentido original? A gente já falou isso aqui um monte de vezes, galera que já vem estudando um tempinho. Mas cuidado, olha o que eu falei aqui. Pode. Uma cadeira grande, uma grande cadeira. Olha, uma carteira, né? Grande e uma grande carteira. Mudou o sentido ou não? Não. Olha a sacanagem. Mulher grande, grande mulher muda. Com carteira não muda. É foda. Pode mudar. Não quer dizer que vai sempre mudar. Pode mudar. Tá? Então a questão é, 2019 aí, o adjetivo pode mudar o significado conforme seu posicionamento em relação ao substantivo, ao qual se relaciona a ponte alternativa em que a colocação do adjetivo antes ou depois não altera o significado. Vamos lá. Acabamos de ver aí, homem grande, grande homem. Ficou fácil? Homem grande, grande homem. O que é um homem grande? Estatura elevada. O que é um grande homem? De valor, de pior. Pode também ter estatura elevada? Pode, por isso ele diz pode. Se ele disser que muda, a questão é anulada. Não é muda, pode mudar. Porque eu posso falar, um homem grande tem 2 metros, um grande homem também tem 2 metros, então não mudou. Por isso que ele fala pode mudar. Letra B, velho amigo e amigo velho. O que é um amigo velho? Na dúvida eu vou para o valor real. O valor real, adjetivo está depois. Pensa sempre primeiro no valor real. O valor real, adjetivo está depois. O que é um amigo velho? Idoso. O que é um velho amigo? De longa data. Os caras têm 15 anos, se conhecem há 12 anos, são velhos amigos. Então mudou. Passeio agradável e agradável passeio. É um passeio que faz bem? Agradabilidade? Não mudou. Acho que não mudou. Coloca um pinguinho e continua a leitura. Moça pobre e pobre moça. O que é uma moça pobre? Sem dinheiro. Sem dinheiro, sem recurso. Seja mais. Sem recursos financeiros. E o que é uma pobre moça? Coitado vem de coito. Infeliz. Essa é a clássica. Infeliz. Essa piadinha aí, porra, meu. Na verdade é uma mulher sem cartão de crédito, dura, marido dura pra passar no concurso pra abandonar aquele traste. Essa piadinha é pra voz azul. Sacanagem. Simples relatório. E relatório simples. Essa com simples cai muito. O que é um relatório simples? Sem conteúdo. E um simples relatório? Qualquer Legal. Vira a folhinha aí. Vamos lá. Continuando nesse mesmo pensamento. O que eu fiz? Peguei algumas da FGV aqui que ele cobra. Né? Essa chance de cair isso aí é muito grande. Fora que ele pode pegar 2, ele é foda, né? Eu vi nessa prova, sabe que ele quis ali? Tem uma ali que é quase que a melhor resposta. Filha da puta, vou achar a questão. É quase que ele manda marcar, com outras palavras, mas ele quis a melhor resposta. Ou seja, tem 2 certas, eu quero a melhor. Porra, achar melhor é foda. Ele fazia isso, assinar é a melhor resposta. Aí fala, Nico, aí eu não anulo. Foda-se, o cara acha que essa é a melhor resposta que eu quero. Assinar é a melhor resposta, é sacanagem. Vamos lá. Desde o início, a vida no planeta Terra. Ele pegou, olha só, isso tem ali também. Questão desse tamanho, quando a perguntinha é isso aqui. Eu vou deixar vocês analisarem a questão 7, enquanto eu vou procurando aparecer. Vai lá, faça uma 7 aí.
Aqui, galera, olha que ele faz a pergunta aqui, ó. Desculpa interromper vocês, olha que ele fala. Todos os enunciados a seguir podem ser vistos como respostas em determinadas perguntas. A opção em que a pergunta formulada é a mais adequada à estrutura do enunciado. A mais adequada. Quer dizer, eu tenho duas adequadas, ele quer o quê? A mais adequada. Tem algumas legais, assim, tu vê que, pô, o cara analisar, tem uns que estão bem bolados. Tem algumas fáceis, se o cara está fazendo uma gramática. Meu amigo lá que comprou o CPF, tem lá no pronome, frase interrogativa direta e indireta. Caiu a questão, igualzinha do livro. Por isso que eu falo assim, o cara comprou a porra das apostilas lá no curso, quem nos diz que o filho da puta tá igualzinha? Galera, que horas são? É uma pergunta? Vai, galera? Sim. Vai ter o quê? Com interrogação? Frase interrogativa direta. Pergunta pra mim que horas são. Pergunta aí. Não sei que horas são. Continua a pergunta? Sim. Primeira oração. Não sei. Segunda oração? Que horas são? Fala de novo. Primeira oração? Não sei. Fala a segunda. Que horas são? Só que vai ter ponto final. Não sei que horas são, é ponto final. Frase interrogativa e indireta. Ele pergunta lá. Isso está no livro do CPF da minha aula. Eu falei, cara, essa porra ele copiou essa porra igualzinho, a frase igualzinha que está na prova dele, está na minha apostila. Antigo pronome. Igualzinho. Então, Plágio. A culpa é minha, pô, sacanagem. É uma frase interrogativa direta e indireta de tudo que é gramática, entendeu? Mas o aluno não está acostumado, é coisa boba, ele não vai estudar isso, está preocupado com outras coisas que na hora você erra às vezes. Como ele já cobrou uma vez dígrafo, a galera não lembrava o que era dígrafo. Foi prova da Polícia Civil. Aí ele errando o que é dígrafo, o que é dígrafo? Aí fudeu, também não lembro. Ninguém lembra o que é dígrafo? Ti quer dizer dois, virar quer dizer escriba. Duas letras e um único som, RR, CH, LH, NH. Mas tu não lembra o que é, fudeu. Aí eu digo, aí vai para os itens de resposta e usa como arma. Tenta lembrar pelos itens de resposta, esquece a pergunta, vai olhando os itens de resposta. A tua arma está ali, a arma dele é a pergunta, a tua arma é a resposta. E aí, galera, vamos lá? O enunciado gigante pra cacete, que faz você ler a porra toda. Tem gente que olha assim, mas não vou fazer essa agora não, grande pra cá, vou deixar pra depois. Não tem aluno assim? Vou fazer não, muito grande. Mas a questão é fácil, é igual ao anterior. O para baixo que muda o sentido se for invertido a hora. É igual a questão anterior, só que ele pegou trechos. É PGB, tá vendo? Aí vamos lá. Vários motivos e motivos vários. E aí, muda o sentido se inverter ou não? Não. Vamos. Marquei essa. Vamos lá, olha lá. Olha o enunciado. Para baixo que muda o sentido. Olha o enunciado, cuidado. Não, a que muda é essa. Muda. Marquei essa, é. Cuidado. Não muda, porra. Muda isso. Então, ó, vamos lá. O que são a palavra vários depois do nome? Ó, objetos vários, canetas várias, camisas várias. Da ideia de quê? Variado. Tem um monte de coisa aqui, um monte de bala, sortido. E vários objetos. Muitos. Essa aí, letra A é a resposta. Muito sentido original. Mas aí a letra A, meu amigo, você bota um pinguinho e continua a leitura, cara. Tem que olhar a porra toda, né? Vamos lá, na letra B. Grande porte, porte grande. Tem um monte de gente que marca essa por causa do grande, mulher grande, grande mulher. Só que grande porte, porte grande é tamanho. Não muda nada. Um cavalo de grande porte, um cavalo de porte grande é altura. Grandão, na vez não é nem tamanho, é altura, é grandão. Ó, animais menores e menores animais. Não mudou nada igual grande, mudou para menores. Grandes áreas e áreas grandes. Aí o aluno fala, peraí, é uma das duas, ou é a B ou a D, porque os dois têm grande. Ou é a B ou a D, não tem os alunos assim? Tem, pô, raciocínio lá, ou é a B ou a D. E cruel, desalojamento, desalojamento cruel. Não dá, isso aí é extrapolação, dependeria de uma frase para saber se a área é importante. Grandes áreas e áreas grandes, lembra que eu falei
parede grande, porte grande, cadeira grande. Essa é moda. Agora, lembrou então? Aqui, pessoal, só. Aqui. É treinamento porque o vários já caiu um monte de prova. Então, quando eu limpo, peguei a questão, já sabia que era a letra A, eu já tinha visto que o vários mudava. Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que treinar a questão? A parada toda é questão. Eu acho que na área jurídica é a mesma coisa. Os caras referem na área jurídica. Quando tu vê questão, cara, tu acerta pouco que já viu. Você não está aqui para ser professor de direito, de português. É treinar. Eu já dei um exemplo para vocês aqui da Eliane, que ela era do SEAP, hoje tem salário de 10 conto. Ela era empregada doméstica. Eliane Problema. Pô, Eliane Problema. Falava problema. Passou na prova do SEAP que um monte de advogado não passou. E aí? Ela viu, estudou na porra de tempo, reprovaram, não tinha ensino médio. Eliane, faz ensino médio, não vai conseguir fazer concurso. Ali ensino fundamental. Entrou no Pedro Guimarães, fez ensino médio. Terminou, veio a prova, a mulher passou. A gente ainda brincava com ela, que ela vinha, respondia a porra toda, perguntava, ela respondia tudo. Ficava dormindo no curso, mas de vez em quando ela vinha, ai, professor, eu estou com os problemas. Eu falei, caralho, ela vai me tão bem. Ela ria. Porque ficava arraigada na mulher a cultura, a pauta de cultura. Ela era empregada doméstica, cara, não teve tempo de estudar, não morava na casa dos outros. Ficava arraigada, por mais que ela estudasse, então ela foi doutrinada a responder e passar na prova. Olhou, essa aqui mudou. Você está entendendo? Ela não sabia muito, ela era doutrinada pela repetição. Ó, o curso de português fundamental, a mulher fez umas 8, 10 vezes. Então fala aí, uma regra de classe facultativa, se ela vir 10 vezes, ela vai guardar ou não vai? É isso que ela fez. Não tinha tempo de estudar em casa, eu falei, eu trabalho como doméstico, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de estudar. Aí ela fazia o CPF de noite, fazia. Quando ela podia sábado, domingo, a porta toda. Vamos lá, continuando. Questão 8, sendo 2019 agora, 2019 agora, cara. 2020 não existiu, pô. 2019 agora, foi anteontem. Ou não é? É, 2020 não existiu, pô. Vamos lá, FGV, DPE, prova pro DPE. Técnico superior especializado. O voo do Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como microcomputadores, redes, que hoje chamamos de internet. No texto 7, ideia revolucionária, poderia ser trocado de ordem, em suas palavras, revolucionária ideia, sem que isso modificasse as classes gramaticais. O que é classe gramatical? Substantivo com adjetivo. Ó. Aquela que eu falei, autor, defunto, autor. Frade Machado de Assis. Eu queria ser propriamente um autor defunto e não um defunto autor. Ele é um autor defunto. Ele é um escritor que continua vendendo suas obras, só que ele está morto. Ou ele é um defunto autor? Um cara que morreu, e aí? Será? Não? Será que não é o contrário? Defunto autor, ele morreu e suas obras continuam a ser divulgadas? Ou ele é um autor defunto? Olha a merda. O que vocês acham? Machado de Assis é um autor defunto ou um defunto autor? Autor que morreu. Olha essa cara. Galera, ele é um defunto autor. Ele é um cara que morreu e suas obras continuam a ser vendidas. O que é um autor defunto? Tá mortinho, só vendeu 2 livros. Caralho, então, mortinho, caralho. Mandou fazer 20 mil livros, só vendeu 2. Então é um autor defunto, tá mortinho. Esse defunto depois de autor, ele é sentido figurado. O defunto antes de ator é sentido real. Então ele diria que não queria ser um autor defunto, um escritor que não vende nada. Ele queria ser o quê? Um defunto autor. Ou seja, ele já morreu e suas obras continuam a ser divulgadas. Então, ó, aonde que eu quero chegar? Autor defunto, autor substantivo, defunto adjetivo. Defunto autor, defunto substantivo e autor adjetivo. Mudou a classe ou não mudou? É o que ele pede aqui. Mudança de classe gramatical, não é isso? Modificar-se as suas classes. Sem modificar suas classes. Circula lá. Revolucionária ideia revolucionária mudou nada, sem que isso modificasse as suas classes. Então ele falou que vai inverter e não muda a classe gramatical. Vamos lá. Nova escultura, escultura nova. Qual é a classe gramatical de nova
e de escultura nessa ordem. Nome e escultura. Qual é a classe de nome, qual é a classe de escultura? Adjetivo com substantivo. E escultura nova? Mudou nada. Nova continua adjetivo ou não muda? Ou continua ou não continua? Nova é adjetivo. Então letra A. Não mudou nada. Agora vamos lá. Jovem professor e professora jovem. Muda a classe ou não muda? Ó, uma jovem professora, a professora está caracterizando jovem. E uma professora jovem, aí o jovem caracterizando professora, muda a classe. O substantivo vira adjetivo, o adjetivo vira substantivo. Imigrante, trabalhador e trabalhador imigrante. Também muda a classe. O imigrante passa a ser adjetivo quando eu digo trabalhador imigrante. Quando ele está na frente, ele dá nome àquele que entra no país. Né? Então, se der um nome, é substantivo. Então, o imigrante na frente é substantivo, o imigrante depois é adjetivo. Velho, pescador e pescador velho. Além de mudar o sentido, muda a classe. O velho na frente é o idoso. E o pescador velho é o quê? É o idoso também? E aí? Mas a relação experiente, de repente o velho pescador experiente. Mas aqui ele não quer sentido, ele quer classe. A classe muda. E por último, fanático marxista e marxista fanático. Essa é difícil, cara. Mas o fanático está dando nome primeiro. A partir do momento que ele vai para depois, ele caracteriza. Marxista fanático, hein? É um democrata maluco. Não sei o que, você está entendendo? Depois do nome, o fanático passa a adjetivar. E aí mudou a classe. Agora, por eliminação, a letra está muito fácil. De novo, só pode ser o que, pessoal? Adjetivo. Tá? E escultura só pode dar nome, que é substantivo. Letra A, questão número 8. Então, ó, duas maneiras de serem cobradas pelo Agostinho. As duas questões da mão que é PGD. Uma ele pede para mudar o sentido, e a outra ele pede a classe gramatical. Tudo bem? São as duas formas. MPE também teve questão assim, foi a prova que veio um pouquinho antes do DPE. Agora vamos lá. Reescritura de frase de 9 a 12, só para a gente treinar. Mostra as frases reescritas de modo diverso, deve ser indicada a forma mais adequada. Vamos lá. Os policiais civis deteram o assaltante e conduziram à delegacia. Aí eu pergunto, vamos por parte. Os policiais civis deteram ou detiveram? Detiveram. Se é detiveram, estamos entre a B e a C e a E. B, C, a sublinha detiveram. Detiveram o assaltante. Quem detém alguém? Objeto direto. E lhe conduzir à delegacia e o conduzir à delegacia. O conduziu, deu assaltante singular, o pronome oblíquo ato e retoma assaltante. A delegacia com crase ou sem crase? Quem conduz alguém a algum lugar. Ó, estou na dúvida, troca a delegacia por local. É conduzir ao local ou ao local? Então, ao no masculino, leva a crase no feminino. Letra C, questão número 9. Beleza? Agora, a 10. A 10 é cobrado crase, paralelismo sintático e pontuação. 1 minuto para vocês. 1 minuto. Essa a gente já tinha matado? Outro material? Então vamos lá. TJ funciona aos sábados entre vírgulas. Por quê? Adjunta adverbial deslocado para o meio. Se ele estivesse na frente, a vírgula seria facultativa, porque são quantas palavras? Quando vem para o meio, a vírgula obrigatória. Quando deslocado para o meio, adjunta adverbial. Então, os sábados entre vírgulas. Das 8, aí entra aquele lance lá. Se pintou das, leva o que, galera? As, não posso errar isso. Tá? Letra D de dado. Agora, vamos lá, questão 11. A 11 é o seguinte: se alguém vira o processo, não vamos esquecer, a gente já falou disso aqui, mas a chance de cair é grande. Se ele cismar com o verbo vir e via, ele vai ter reescritura e vai ter temporalidade. Como é que eu conjugo o verbo ver no futuro do subjuntivo? Futuro do subjuntivo. Como é que é o verbo ver? Vai, galera. É diferente do verbo vir. Vai.
Aí eu jogo aqui, ó. Quando eu, como é que é? Quando eu vir. Quando eu vir o teu irmão, pode deixar que eu falo com ele. Quando eu vir o teu irmão. Quando tu vires. Quando ele vir. Quando nós virmos. Quando vós virdeis. E quando eles virem. O verbo ver vira vir. E é isso que confunde. O que tem muda para ir. E o que tem ir entre um Quando eu vier, você vê que muda a letra. E vai com até o final. Quando eu vier, vai. Quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Entendeu? Então vamos lá. Aí já mata a questão. Então é se alguém vê o processo, se alguém vira o processo. Vira o processo. Parece quase, a gente está vendo aqui, mas a maioria fala muito errado. E muito. Todo mundo fala, quando eu ver, eu falo da palavra ver. Não fala nem ver. Pode deixar quando eu ver o Carlinhos, fala com ele. Quando eu ver o Carlinhos. É assim? Vamos lá. E aí quando eu viro, se alguém vira o processo. Então estamos entre a A e a D. Vai. Retire o. Tira aí. Cuidado, é uma possibilidade. Se, então retire-o do pacote que está. Retire-o. Se a possibilidade. Possibilidade, presente subjuntivo. Então retire-o. Tudo bem? Legal. Retire quem? O processo. Isso que é o objeto direto. Letra A, questão número 11. Vamos para 12. Galera, lembra dos verbos derivados de ter e vir? Como é que fica a conjugação? Ele detém, ele retém. Qual acento? Agudo. E no plural, eles detêm com qual acento? Circunflexo. Então, singular, acento agudo, plural com singular. Mas nos derivados, porque ter e vir não tem acento. Ele tem sem acento, eles têm com circunflexo. Ele vem, eles vêm. Só quando você deriva é que dá a relação. A chance de cair é grande também, pessoal. Então a gente já viu aí, né? Derivia, rapidinho aqui. Aí, ó, deter e convir. Ó, se quiser conjugar o verbo todo, só colocar isso aqui. A gente diz que isso aqui é um acento diferencial. Aqui, não, porque oxítona terminada em AM tem acento. Oxítona terminada em AM, o acento é obrigatório. Está aqui, ó. Alguém. Oxítona terminada em AM. Monossílabo não tem acento. Monossílabo não tem acento. Esse acento só entrou para diferenciar o singular do plural. É um acento diferencial. Oxítona tem. Para seguir o raciocínio lógico, vou até colocar aqui de azul, eles mantiveram o circunflexo do plural, forma de derivar. Já no singular veio a regra do agudo pela regra geral. Então agudo no singular, circunflexo no plural. Vai tentar te induzir ao erro com crer, dar, ler e ver, o ver com vir, vai tentar te induzir ao erro. Então vamos lá. Qual é a alternativa? A polícia detém com acento o quê? Agudo ou circunflexo? Agudo. Polícia singular, verbo concorda com o sujeito. Isso aqui é concordância verbal. Se é acento agudo, estamos entre quais alternativas? B de bola e E. Ela detém os criminosos. E aí? Vírgula. Mas os juízes. Os só. Quem solta alguém, não é Liz. Liz é objeto indireto. Então, letra E, questão número 12. Vira folhinha, objeto direto. Cobrou pontuação antes do mais, a vírgula antes do mais, cobrou acentuação grave de concordância. Vira bolinha. Não vimos com veemência nessa prova
cobrança de conectivo. Isso não quer dizer que na prova de você não vai cair. Que ele sempre cobra conjunção. Sempre. Né? Ele cobrou mais, figura nessa. Que às vezes o texto te leva, o trecho que o cara pega te leva para montar uma prova. De repente pega uma prova com um monte de conectivo, o cara vai cobrar a porra toda. Não posso errar conectivo, galera. É o tipo assim, eu tenho uma margem de erro na interpretação, que os meus concorrentes vão errar, eu tenho uma margem de erro na semântica, gramática, eu não posso errar porque o meu concorrente vai acertar. Não pode ter essa margem de erro. O quando é tempo, embora concessão, o ser é condição, não posso errar isso. Vamos lá. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade. Quanto mais, quanto menos. Qual é o valor semântico do conectivo quanto mais? Proporção. Quanto mais eu estudo, mais aprendo. Quanto mais eu malho, mais eu fico forte. Proporcionalidade. E aí quais são os conectivos proporcionais, além do quanto mais, quanto menos? A medida que e a proporção que. Anota aí. A medida que e a proporção que são os conectores proporcionais. E a proporção que, os dois com crase. A medida que e a proporção que com crase. Esqueci uma cadeira. Galera, depois que você passar, fica na secretaria do curso. Quem estiver andando pela BI, sobe lá, pega. Eu esqueci mesmo. Pode passar lá. Eu deixo na secretaria já para dar para os alunos. Tem 2 marca-textos lá. Um que é azul com todas as conjunções e o outro é o verde com pronome relativo. Fora de chegar. Entendeu? Está fora de chegar. Só não pode colar essa porra, hein? Chegar no dia lá, colar. Pode ser. O cara leva aquilo, vai lá no banheiro. Vamos mandar o cara se Quanto mais proporcional. Vou mandar tatuar aqui. Cara, arranca o teu braço. Tatua aí. Porque, imagina, uma questão é tua aprovação. Fala assim, caralho, quanto mais, tá no meu bolso o negócio. Vou banheiro. Olha, porra, alguém vai entrar no vaso contigo? Vai descarga embora. Vai descarga embora. Passa dentro da cueca. Fala sério. Olhei, será que é? Não tô na dúvida. Vai se lembrar, não pega, porque ele tem tanta porra nenhuma, papel. Também tem. Vamos lá. Dá teu jeito, come, bota. Isso é mole. Cara, tu sabia que teve uma vez que uma aluna foi estudar no curso por causa desse marca-texto. O pessoal ia fazer prova na Veiga, a gente dava um marca-texto na entrada. É uma propaganda que tem o nome do curso. Aí a menina veio desesperada, caralho, faltou 1 hora, mulher. Nego chega assim, né? Calma, minha filha, faltou 1 hora pra prova. Todo mundo marca-texto. Não, toma que vai cair na tua prova. Ela pegou, faltava 1 hora. Entrou lá, ficou olhando, né? Caíram 2 questões. Quando ela saiu, ela, onde é teu curso? Eu falei, caralho, tá escrito marca-texto. Já não sei nem marca-texto. A pessoa nem lê, pessoal. Imagina, no dia a dia as pessoas são assim, imagina na prova, não leem, cara. Não preste atenção. Tem questão do Agostinho assim. Tem questão dele assim. Ele pergunta, que ele fala que as pessoas, tipo assim, você faz uma propaganda, ó, a camisa custa R$50, é vendida no centro. Quanto custa a camisa? Eu acabei de dizer que é 50 pratos. Ué, eu botei os cursos online, não sei quem viu aí na internet essa semana, aqueles cursos, eu botei, tá maneiro em promoção. A maior parte das perguntas é, quanto é o curso? Caralho, tá R$59,90 desse tamanho, eu falo, anoto no texto. A primeira pergunta, quanto é o curso? Não, de ouvir, quando está escrito eu falo, nem escrito. Foda, esse cara para o concurso é complicado. Falta de atenção, a maioria. Vamos lá. Agora, porém, atrai tipos menos transcendentais na Europa. A conjunção destacada poderia ser substituída. É outra maneira de cobrar. Então, uma delas, ele dá o conectivo e pergunta qual é o valor. A outra delas, ele dá o conectivo e manda assinalar que tenha o mesmo valor pelo conectivo. Vamos rapidinho aqui, galera. Me deem todas as conjunções coordenativas ou alguma delas aditivas. Galera, lembra das conjunções aditivas? E, nem, mas também, não só, mas ainda, como também. Adversativas.
Porém, contudo, todavia, no entanto, já vimos que o porém é adversativo. Alternativas. Na hora, quer, já, seja. Conclusivo. Conclusiva cai muito. Logo, portanto, então, pois, deslocado para depois do verbo, por isso, então, explicativo. Aí ele tá ali com uma carteira escolando, filha da puta. Até aquele pode, mas não, filha da puta. Pode ser que a carteira escolando. Olha o bolso. Aí, ó, se tiver na passada, tá aí, olha o bolo desse cara aí, pô. Poxa, depois É uma vaga, disputa, vale tudo. Olha, é mandar da tua casa. Casaco. Vamos lá. E aí, galera, não tem como errar. Então, porém, atrás esse tipo. Porém, adversativo, aí eu vou lá, portanto, é adversativo? Não, portanto é o quê? Conclusivo. Lembra do porquanto? Eu apaguei do quadro. Porquanto é o quê? Ó, pode ser causal, que a gente botou ali, mas pode ser explicativa também. É igual porque, porquanto é igual porque, pode ser explicativo. Como é que você vai saber a diferença da causa para a explicação? Já expliquei isso aqui. Como é que você sabe a diferença da causa para a explicação se o porquê é causal e é explicativo? Se for imperativo, é sempre o quê? Explicação. Cala a boca! Imperativo. Por que estou mandando? Explicação. Fecha a janela. Pode ser um pedido, por favor. Imperativo. Por que está ventando? Explicação. E quando não for imperativo, como é que eu vou saber se for imperativo é sempre explicação? E quando não for imperativo, como é que eu vou saber se é causa ou explicação? É tudo muito parecido. Teu primeiro pensamento é na causa. Tá? Ah, não dá para ver que é causa? Dá. Se não for causa, é o quê? Explicação. Exemplo do Bechara que eu dei aqui na sala. Primeiro, eu aprendi assim com ele. A velha caiu porque tropeçou numa pedra. Porque tropeçou numa pedra é a causa dela ter caído. Então vamos mudar a causa. A velha caiu porque escorregou na casca de banana. Agora é a causa dela ter caído na casca de banana? Agora é quase o mesmo exemplo, você vai ver que não é causa. A velha caiu porque eu vi. Porque eu vi a causa dela cair? Não. Então é uma explicação que você estava no momento da queda. Se não for causa, é o quê? Explicação. Dá pra ver que é causa. Galera, eu estou cansado pra caramba. Porque eu trabalhei demais ontem. É a causa do meu cansaço ou não é? Sim. É. Dá pra ver que é causa. Então como é que ele explicava? Teu primeiro pensamento é na causa. Se não for causa, é o que, pessoal? Explicação. Entendeu? Então as lâmpadas queimaram. Porque ficaram acesas um mês. E aí, é causa ou não? Né? As 3 lâmpadas queimaram. Porque quando eu entrei, eu olhei que elas estavam, né, sem estar acesas. Aí a causa? Não, a explicação eu fui lá ver no momento e tal. Beleza? As ruas estão molhadas porque choveu. É a causa de molhar a rua? Sim. Pode ser outra causa? A rua está molhada porque estourou um hidrante. Choveu porque eu lavei o carro. É a causa de cair água do céu, lavar o carro? É explicado que a Não, você deveria ter olhado o clima-tempo antes, seu burro. Gastou um dinheiro à toa. Então é fato. Vamos lá. E aí, então, contudo, aí é a resposta, não é isso, galera? Mas, porém, contudo, adversativo. E o por conseguinte é o quê? Conclusivo. E o assim também conclusivo. Então, a única que bate com adversativo é o contudo. Vamos para 15. FGV e BGE. A frase abaixo conectivo. É isso aí. Como mostra valor de causa. Ó, vou dar um tempo para vocês, 1 minuto. Ó, aí, pela dica que eu vou dar daqui a pouco, ninguém erra mais se pintar o como com causa. Ninguém erra. Vamos lá, 1 minuto. O como aí está. Aparece o como em todas. Só uma tem valor de causa. Não erra mais. Não precisa nem ser professor. Sabendo a dica, amigo. Ah, é? Você não entendeu? Aquele estilo é mais estilo assim, mais.
E aí, vamos lá? Dica rápida. Como para ser causal tem que estar no início do período. Pronto. Já tem a resposta? Sim. Mas cuidado, eu já vi de Agostinho meter no início e não era causa. Então, mas ó, a leitura já mata. Vamos lá. Já que sabemos que é a letra C, vamos classificar o resto. A letra A é o quê? A prova não saiu como eles desejavam. Conformidade, como igual a conforme ele desejava. A letra B, o autor para ser visto como um gênio. Comparação, como é que você sabe de cara que é comparação? Verbo implícito. Como um gênio passou a ser visto. Verbo, essa comparação. Está comparando ele com o gênio? Então agora tu já sabe que causa o como vem no início. Por isso que é a letra C. Espero que tudo corra como planejado, conforme planejado. O que é uma conformidade? É uma aceitação. Pô, se eu espero que tudo saia conforme conformidade, a gente aceita. Ó, tudo saiu como combinamos, conforme combinamos, a gente aceitou. Isso é conformidade. E a última, agiu como um bandido. Comparação. E na dúvida tem um verbo implícito? Agiu como bandido. Tem um Zeu, mas tem um Elias. Uma vez uma aluna minha, cara, ele errou, que eu falei assim, comparação, o verbo está implícito. Aí o maluco lá do texto escreveu, agiu como o bandido agiu. Agiu como o bandido agiu. Continua sendo comparação ou não? Sim. Lá eu não marquei porque você falou que o verbo era implícito. Ele botou a culpa em mim. Falei, normalmente, porra, né? Eu vi o verbo escrito, achei que não era comparação. Minha filha, tu não leu a frase, não deu ideia ali, pô. Quer dizer, entendeu? É mais fácil botar a culpa no outro. Igual redação. Eu uso conectores para abrir o texto, para amarrar, não se chega a escrever um bom texto sem conectivo. Eu usava muito consenso que para abrir. Toca para o Brasil. É consenso, que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Só que a galera escrevia consenso errado. Aí eu falei, fudeu, vou mudar. É notório que. Aí uma vez o cara, porra, perdi ponto na redação que tu acaba, botei o conectivo, o cara tirou ponto na linha 1. Falei, impossível, cara. Conectores são termos quase que obrigatórios no texto. Quando ele veio me mostrar que ele tinha escrito consenso errado. Ele não perdeu ponto de conexão, ele perdeu de ortografia. Aí eu olhei, ó, linha 1, ortografia, porra, não é conectivo aí, cara. Ele escreveu consenso errado. Aí hoje eu mando botar é notório, o cara escreve do acento. Foda. Vamos lá, juntos. Então ficou letra C. A 15 não, 16, FGV. Assinale a alternativa que o termo sublinhado classifica a conjunção concessiva. Vamos lá. Realizou as atividades conforme o professor determinou. Marca ou não? Não, o nome já disse, é conforme, ele é o quê? Conformativa. Como estava escuro, não vi o caminho. Minha amiga ali, como está no início do período? Então ele é o quê? Causal. Circula o como aí, bota início do período causal. E letra C, embora perdoemos os maus, a ordem moral não lhes perdoa. Embora, apesar de, com quanto, ainda que, se bem que, tudo concessivo. A letra C. Tudo bem? Até porque na D é o quê? Temporal. Quando? Temporal. E na E? Adversativo mais. Aí outra questão. Pessoal, é quase sempre, né, cara? Se o cara abrir um texto hoje falando do Bolsonaro, vai ter nego contra o cara, não vai? Falando do Lula, também vai ter gente contra o Lula? A concessão é uma adversidade, é uma oposição. Quase que é impossível as pessoas concordarem. Caraca, você monta texto, toda hora tem uma oposição. Então, olha lá, a questão de 2019, né? Prefeitura do Rio de Janeiro, prova para agente educador. No segmento, umidade em que se vê muita televisão, vírgula, em que se muda de canal constantemente, vírgula, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Pô, ainda que, a gente acabou de falar, é o que, apesar dela mudar, embora ela mude de canal, a mãe acha um absurdo. Ideias opostas, concessivas,
Letra A. Então, rapidinho aqui, pessoal. Como é que eu sei que a banca pode cobrar isso? Ela pede o valor, concessão, causa, manda trocar uma palavra pela outra, ou manda marcar que tem o mesmo valor, um conector diferente, só pode cobrar dessa maneira. Ou ela vai perguntar o valor, causa, consequência, finalidade. Ou ela vai trocar uma palavra pela outra, né? Ou trocar a ideia da frase pela outra, perguntar se a ideia está certa ou errada. Agora, cuidado. FGV é feita pelo Agostinho. Para ser concessão tem que dar a ideia de quê? Contraste. Ainda que não mereças, sairás do castigo. É ou não concessão? Ainda que não mereças, sairás. É ou não? Aí eu vou lá. Ainda que não mereças, não sairás do castigo. Aí o cara viu ainda aqui. Ai, caralho, letra A. Leia a frase está errada, não há concessão. Apesar de ter o conector, ainda que não mereça, não sairás. Pô, ainda que não mereças, sairás. Então já vimos o Agostinho meter um embora, meter um ainda aqui, o aluno fala, tem que anular a questão, tem duas respostas, tem duas conceitos, mas não, tem uma frase lá que não há lógica. Tem que haver lógica, tudo bem, pessoal? Não vai só pela decoreba do conectivo, lê a frase. Isso mais de uma vez já aconteceu. E engraçado, concessiva, parece que o cara gosta de oposição. Concessiva, essa aqui que eu falei é de concessiva. E ele cobrou aqui, ó, tá vendo? Na questão 16, que é estilo, a questão 17 também. Agora, vamos dar um intervalozinho, pessoal? Tomar um café? Tomar um cafezinho, 3h15 aí. Aí depois a gente volta para trabalhar. Eu vou acabar isso aqui hoje para poder corrigir as questões ali. Aí como é que eu vou fazer? Vou até apagar o quadro aqui. Quando for uma questão, eu jogo no quadro para a gente matar essas questões de prova.